Olá, queridos alunos do Digital Cursos. Eu sou o professor Thiago Luiz e serei o professor responsável a acompanhar vocês durante todo o aprendizado do curso de Banco de Dados com SQL. Estou muito contente de estar aqui com vocês e na nossa aula de hoje nós iremos primeiramente saber o que iremos aprender durante o curso e depois vamos entender um pouco, do mais importante do curso, que é o banco de dados. Vamos aprender um pouco do conceito do banco de dados, porque não adianta nada a gente entrar na parte prática do nosso curso se nós não soubermos os fundamentos principais. Eu gosto de lembrar em todos os cursos que nós iniciamos no Digital Cursos que nós aqui não somos um tutorial, não, nós somos um curso online gratuito. Então você está aqui para aprender do zero até o nível máximo que pudermos te ensinar sobre aquela matéria. Então prepare-se porque teremos muita coisa pela frente. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero lhe mostrar primeiramente o nosso site, que é onde ficará o curso de banco de dados com SQL. E aí muitos falam, Thiago, eu posso entrar pelo YouTube, que é muito rápido e simples. Concordo com você, entrando pelo YouTube você já vai nos ajudar. Porém, entrando pelo site, fazendo o seu cadastro, você pode fazer o curso através da página do curso. Olha que interessante, você entra na página Banco de Dados com SQL, através do link acima, dgcursos.com/curse/banco de dados com SQL, exatamente como visto aqui no link. E após isso, você estando registrado, você pode clicar em fazer este curso, e aí você irá se matricular no curso. Qual é a vantagem? Que ao término de cada aula, ficará registrado que você concluiu aquela aula e ao término de todas as aulas você vai poder emitir o seu certificado, que é um certificado simbólico, mas que demonstra que você fez um curso na área de banco de dados com SQL. Isso é muito interessante para você. E outra coisa muito importante no nosso site é que todo o conteúdo da aula fica aqui, ao lado. Nós temos aqui o download do programa que iremos usar durante o curso. E temos aqui também o slide de apresentação da aula de hoje. Então é muito importante que você esteja dentro do nosso site para poder pegar todas as informações. O mais interessante também é que se você entra no curso, aqui nós ainda não temos a aula 1 porque estamos gravando, mas de qualquer forma eu fiz questão de deixá-la aqui para que vocês possam ver. Se eu estiver matriculado, deixa eu entrar aqui para vocês poderem ver. Eu entro. E aí, deixa eu voltar exatamente na aula. Eu irei assistir a aula que vai estar aqui, o vídeo. Posso pegar os recursos ao lado. E eu tenho abaixo, caso eu tenha alguma dúvida, uma área de questões. Eu posso vir aqui e perguntar. Questão 1, a minha dúvida. E embaixo, postar a minha dúvida. Interessante. Como criar uma tabela no banco de dados? O que é banco de dados? Eu não entendi, professor Thiago. E aí vamos poder te responder, ok? Para a aula de hoje, você pode pegar aqui no anexo o slide de apresentação, que se você clicar aqui vai abrir exatamente essa página com a apresentação, para explicarmos o que você vai aprender durante o módulo e explicar o que é banco de dados e a linguagem que vamos usar para trabalhar com banco de dados. Você pode guardar esse slide para você, passar para amigos que queiram estudar sobre banco de dados, ou pode não baixar, Eu, por exemplo, se eu não quisesse baixar, eu deixaria o link guardado. Toda vez que você for acessar esse link, o nosso slide vai estar ali. Nós não vamos retirar, ok? O slide vai sempre estar. Todos os slides e conteúdos que nós postamos nos nossos no nosso domínio dgcursos.com, ele permanece sempre lá. Sempre que você precisar, você vai poder pegar. E é gratuito o nosso conteúdo. Se você clicar aqui no primeiro link, o download do programa, você vai baixar o MySQL Workbench, que vai ser o programa que vamos usar para criar o nosso banco de dados, ok? Não é somente ele que existe para isso, existem outros programas, vamos falar sobre isso na aula de hoje, mas o programa que nós vamos utilizar é o MySQL Workbench. E para fazer o download dele, é muito simples. Você rola o mouse até aqui embaixo, seleciona o seu sistema operacional e clique em download. No meu caso aqui 32 bits não é o que eu quero, eu iria querer o 64. Eu baixaria esse aqui.
eu aconselho que vocês baixem o MSI, mas podem baixar o zip, ok? Então, eu vou agora abrir o slide para podermos começar a aprender sobre a aula de hoje, que é muito importante. Vou colocar em tela cheia. E vamos começar. O objetivo do curso, ou melhor, os objetivos do curso. No nosso curso você vai aprender exatamente como escrito. Você vai aprender a definir, construir, manipular. Algumas pessoas perguntam, como assim manipular um banco de dados? Todas as alterações que você fizer no seu banco de dados, quando você fizer, no caso, uma definição do seu banco de dados específico, você está fazendo uma manipulação nele. Então, nesse curso você vai aprender os conceitos e as práticas para se criar, para se construir e se manipular o seu banco de dados de uma maneira profissional, entendeu? Trabalhando de uma maneira que esteja dentro das regras de negócio que o cliente ou a empresa que você está trabalhando está permitindo e está exigindo que você faça. Porque quando você faz um banco de dados, a empresa exige de você uma regra de negócio, exige de você uma sequência de itens. E você vai aprender no nosso curso a trabalhar com esses elementos de uma maneira profissional. Olha que interessante. A ementa, né? O que vai ter durante esse curso? Não é somente isso que você está vendo aqui, mas aqui são os pontos principais. Você vai aprender sobre a linguagem de definição do banco de dados, que é a linguagem que você utiliza para criar o banco de dados. No nosso caso aqui, vamos utilizar o SQL, que é uma das linguagens mais usadas no mundo para a criação de banco de dados. O SQL é uma linguagem muito importante, vamos falar sobre ela hoje, e ela vai ser a linguagem que vamos utilizar para criar nosso banco de dados, que é, no caso, um banco de dados com modelo relacional. Nós chamamos ele de banco de dados relacional. E lá na frente você vai entender por quê. Vamos aprender também na aula de hoje, durante o curso, o que é um SGBD. Vamos aprender durante o curso inteiro o que é uma modelagem de dados e vamos aprender a fazer uma modelagem de dados. Isso é algo que vamos aprender um pouco mais à frente, é algo um pouco mais complexo, mais elevado. E vamos aprender, até o final do curso, você vai estar totalmente apto a fazer a construção de um banco de dados relacional. Você vai estar totalmente apto a integrar esse banco de dados a um sistema. Nós não vamos te ensinar nesse curso uma linguagem de programação como PHP ou Java ou outra linguagem que você possa trabalhar diretamente com o banco de dados. Existem N linguagens que trabalham com banco de dados. Tem o C#, tem o C, tem o Java, tem o PHP e outras, mas nós não vamos ensinar você a trabalhar com essas linguagens. Vamos ensinar você, nesse curso, a criar banco de dados. E a integração que o banco de dados tem que fazer com a linguagem, você vai aprender no nosso curso, mas saindo do banco de dados para a linguagem. Nós não vamos ensinar a integração da linguagem para o banco de dados, ok? Então vamos começar. Por que estudar banco de dados, Thiago? Parece ser chato ou parece ser muito legal, mas por que eu tenho que estudar? Eu não quero estudar algo porque é chato ou porque é legal, eu quero estudar porque é necessário. E qual é a necessidade do banco de dados? Me explique. Primeiramente porque o banco de dados está em todo lugar. Se você abre o seu celular, nele tem banco de dados. Se você abre o Gmail, nele tem banco de dados. Se você vai para o seu emprego e o seu emprego registra seu nome lá no computador todo dia, marca seu horário, marca tudo bonitinho, hora que você entrou, hora que você saiu, hora que você foi almoçar, quanto é o seu salário, quanto na sua escola registram a sua nota escolar, passou de ano, não passou, tudo isso tem banco de dados. É o banco de dados que armazena esses dados. Se você passou de ano ou não, é o banco de dados que armazena. Se você ganha 30 mil reais, ganha 15 mil reais, quem armazena isso é o banco de dados da empresa. Então, o banco de dados ele é muito importante, ele está em quase todo lugar. Existem microempresas que não trabalham com armazenamento de dados próprio, mas olha que interessante, existem microempresas que guardam as informações no Google Drive. E o Google Drive precisa de um banco de dados para poder funcionar. Então, não adianta correr, o banco de dados está em todo lugar. Toda empresa precisa de um profissional que trabalha banco de dados. Quando eu falei toda empresa, eu quis dizer relacionado à informática. Se a empresa não precisa contratar um profissional para trabalhar com banco de dados, essa empresa geralmente contrata uma empresa que trabalha com banco de dados, e essa empresa que trabalha com banco de dados e vai ceder o banco de dados para
essa microempresa, ela tem vários funcionários que mexem com banco de dados. Então, tá aí a sua chance de emprego. Olha que interessante. O desemprego na área de banco de dados é muito baixa, porque muitas pessoas não mexem achando que é difícil, mas não é. É algo bom, é algo que exige estudo. Porque para ser bom em alguma coisa exige estudo, mas não é algo, nossa, é impossível, é inalcançável, não. É algo muito legal e que vale a pena você conquistar. Então, vamos nessa. Definição de banco de dados. Uma coleção de dados relacionados, coleção de informações relacionadas. Uma lista de contatos é um exemplo. Hoje você não consegue pegar sua lista de contatos de um telefone e passar para outro? Exatamente, porque essa lista de contatos está online. E estando ela online, ela está num banco de dados online que armazena sua lista de contatos, seus dados, nome da mamãe, nome do papai, nome do primo, do tio, do vizinho, amigo, amiga, filho, filha. Armazenou tudo na lista de contatos. Isso tudo é armazenado no banco de dados. E o banco de dados permite que você passe isso para outros celulares. Então, o banco de dados nada mais é do que, vamos chamar de objeto nesse momento. Um objeto ou um item, ou vamos chamar de um sistema que armazena dados ali. E depois ele cospe esse dado no momento que é necessário ser cuspido, esse dado ou esses dados. Me dá a informação do CPF do Tiago Luiz. O banco de dados vai cuspir essa informação no momento que é necessário. Então, qual foi a função dele? Armazenar a informação e cuspir essa informação após ele ter sido solicitado. Então, o banco de dados é isso, ok? Agora, o que é SQL? Pô, Thiago, você falou do banco de dados, agora tem SQL, não estou entendendo. Como funciona? Banco de dados é o que armazena a informação, mas ele precisa de uma linguagem que crie ele. Que linguagem é essa? Nós vamos utilizar o SQL, que, como o nome fala, significa linguagem de consulta estruturada. Hoje você não vai entender esse nome talvez, mas lá na frente você vai entender que esse nome foi dado porque você consegue trabalhar através do SQL para inserir, editar, ok? Deletar e consultar informações no banco de dados. Você precisa inserir uma informação, o nome e o CPF do funcionário. Você utiliza o SQL. Você precisa editar o CPF daquele funcionário. Você utiliza SQL. Você precisa deletar aquele funcionário. Você utiliza SQL. Então, o SQL vai ser a linguagem responsável por administrar o seu banco de dados. A linguagem onde você cria, edita, altera, onde você mexe em tudo, o SQL é a linguagem que vai dar vida ao seu banco de dados. Olha que coisa bonita. O SQL serve para isso. Ele é muito importante e vai ser fundamental durante o nosso curso. Mas como eu falei, esse curso ele tem por intenção abordar dois públicos-alvos. Você que quer aprender a programar, ok? Você pode trabalhar e aprender conosco. Nós vamos ensinar você a programar um banco de dados com SQL, a criar um banco de dados em SQL utilizando a linguagem de programação, escrevendo lá bonitinho como você quer aprender. Mas se você não quiser aprender a construir um banco de dados utilizando a linguagem de programação, fique tranquilo. No nosso curso você também vai aprender a criar um banco de dados sem utilizar nenhuma linha de código sequer. Você vai falar, Thiago, não é possível. Você vai aprender a criar um banco de dados completo no nosso curso, sem precisar sequer digitar uma linha de código que não seja o nome do banco de dados que você vai ter que digitar, que eu também não posso fazer o computador pensar por você. Então, você vai precisar colocar lá, banco de dados Thiago, banco de dados João, banco de dados Francisco, tu vai ter que escrever. Mas fora isso, você não vai precisar programar. Olha que coisa maravilhosa. É isso que o Digital Cursos tem para proporcionar para todos vocês. Nós queremos alegrar a todo o público-alvo, aqueles que querem aprender a programar e aqueles que não querem. Então vamos dar sequência ao nosso curso, à nossa aula. Tiago, o que é esse tal de SGBD? Com que se come isso? Nunca ouvi falar, não sei de onde ele veio, não sei para onde ele vai, eu não sei com quem que ele trabalha. SGBD é algo muito interessante, o nome já fala, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Em algumas situações chamam de sistema gestor de banco de dados. Mesma coisa, vamos ser sinceros. Alguns exemplos, o MySQL Workbench, que nós baixamos hoje,
você já baixou aí um sistema de gerenciamento de banco de dados gratuito. O PostgreSQL, outro sistema de banco de dados, né, de gerenciamento de banco de dados gratuito. O SQL Server, que é da Microsoft, então você já sabe, ele não é gratuito, mas os três são muito bons, ok? São maravilhosos. E os três, pelo nome, você já entende: MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Já dá para entender que os três trabalham utilizando a linguagem de banco de dados SQL. Então, Thiago, qual é a diferença do SGBD pro SQL? O SQL é a linguagem que você vai utilizar para criar o banco de dados. E o SGBD é o programa que você vai utilizar para criar o banco de dados. Onde é que você digita os códigos do SQL? Num bloco de notas? Até pode ser, mas não precisa. Você vai abrir um dos SGBDs que nós vamos proporcionar para você, no caso o MySQL Workbench, e abrindo o SGBD, dentro dele você digita os códigos do SQL. Então você vai gerenciar o seu banco de dados com o SQL através de um desses programas. Por isso que eles são sistemas de gerenciamento. Você gerencia o banco de dados através desses programas, mas utilizando o SQL. No caso do MySQL Workbench e do SQL Server, você tem muito mais facilidade de criar um banco de dados sem utilizar programação. O Postgre exige que você digite código. Eu não trabalhei com Postgre sem utilizar código, sempre utilizei código com ele. Mas o MySQL Workbench e o SQL Server, eu garanto a vocês que utilizando eles, você não precisa digitar uma linha de código sequer, ok? Posso garantir. Os três vão gerar banco de dados da mesma maneira. Algumas pessoas têm preferência pelo Postgre, dizem que ele é mais robusto. Outras pessoas preferem o MySQL e dizem que ele é mais rápido. Outras pessoas utilizam o SQL Server porque dizem que o suporte dele é melhor, então isso vai de gosto. Mas nós vamos utilizar o MySQL Workbench. E você vai aprender aqui não a fazer um banco de dados específico, mas você vai aprender a fazer qualquer banco de dados que você queira. E lá na frente você vai ser capaz de utilizar qualquer um desses SGBDs. Ok? Aqui é um exemplo básico de estrutura, ok? De um banco de dados, onde eu tenho a tabela funcionário e a tabela cliente. A tabela funcionário guarda as informações, né? Os itens, os campos, como chamamos, que vão armazenar informações. Por exemplo, o ID. O ID é um número gerado pelo sistema, você vai entender lá na frente, que é um número único para que cada um tenha o seu próprio. O nome. Eu vou armazenar o dado do Tiago, o funcionário Tiago, que tem o CPF 123, que tem a identidade 456, que foi contratado no dia 26 de dezembro de 2015. E a descrição do funcionário. O funcionário é muito bonito, lindo, charmoso. Ele é um rapaz inteligente, um rapaz muito proativo, um ótimo funcionário. Então aqui são campos da tabela funcionário que armazenam os meus dados. Os campos armazenam os meus dados. Isso você vai aprender lá na frente. Isso aqui é só um exemplo. É um exemplo cuspido para você entender como funciona o banco de dados. E o cliente é a mesma coisa. Eu vou armazenar o cliente Fernando, João, Severino, Josicreide, sei lá. CPF 476, identidade 221. E ali você armazena as informações e você pode armazenar vários clientes e vários funcionários. É isso o banco de dados. Lá na frente você vai aprender a criar isso de uma maneira bem simples. Você vai aprender do zero o conceito, não se sinta confundido. Se você não entendeu alguma coisa hoje ainda, fique tranquilo. No decorrer de todas as aulas, nós vamos revisar o que falamos hoje e você vai com certeza entender, porque eu vou abrir o SGBD para você mexer. Vamos abrir o MySQL Workbench e vamos usar o SQL dentro dele. Para quem não vai utilizar a linguagem de programação, você vai utilizar os painéis do MySQL Workbench. De qualquer forma, você vai entender o que é SQL, você vai entender o que é SGBD. Então fique tranquilo, porque nenhuma dúvida vai existir. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de nos mandar um e-mail, nos mande uma pergunta, nos mande uma questão qualquer na página da aula que você teve. Eu tive dúvida da aula 1, lá você tem uma área para poder fazer perguntas, faça suas perguntas, nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para ajudá-los, o nosso intuito é sempre melhorar e temos muitas surpresas para o ano de 2016, aguardamos vocês na próxima aula e foi um prazer estar com vocês, até a próxima.